Minha linda, você quer orar pelo pastor aqui para poder Pode orar. trazer a mensagem? Pode orar. Vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está, Senhor, o pastor Pedro, que vai trazer esta mensagem de acordo com a nossa necessidade, Senhor. Aquilo que nós precisamos de ouvir, Senhor. Aquela palavra que tu tem para nós, Senhor. Que não seja dele, mas seja direto do coração do Senhor, do coração de Deus para nós nesta noite. Senhor, manda, Senhor, nós recebemos agora essa bênção, Senhor. Desce do céu esta palavra, Senhor. Vem, Senhor, completando. Envia o teu anjo, o Espírito do Senhor, que vai falar nesta noite, usando o teu servo, o teu vaso, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Irmão, nós vamos continuar aqui no livro de Gênesis, onde foi lida a palavra. Nós vamos ler o verso de número 2, 3 e 4, do capítulo de número 26 de Gênesis. Diz a palavra de Deus: Isaque na terra dos filisteus. Glória a Deus. Nós observamos na palavra de Deus que Deus é justo e fiel. Em tudo o Senhor é bom. Então diz a palavra de Deus assim, Gênesis capítulo de número 26, verso de número 2, 3 e 4, diz assim, olha, vamos ler do primeiro. Sobrevivendo fome a terra, além das primeiras a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, à vista sem se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disse, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei toda esta terra, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. 4. Multiplicarei a tua descendência como as descendências dos... Vamos lá de novo. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei toda esta terra. Não na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Queridos e amados irmãos, nós observamos uma palavra de Deus para Isaque. E nesta noite eu quero abrir aqui um parênteses aqui dizendo: por que todos não são abençoados na terra? Porque não dão ouvido à voz de Deus. Por que as pessoas não estão alcançando o melhor de Deus na terra? Porque não estão dando ouvido à voz de Deus. Se nós observarmos aqui, eu quero falar, sem botar referência mesmo, pessoas que Deus o levou para o Egito para abençoar. Pessoas que Deus disse: desce ao Egito. Irmãos, a bênção de Deus, ela está onde Deus quer. Aonde Deus quer, Deus gera a bênção para abençoar. Nós observamos que Deus levou José para o Egito para abençoar. Uma referência. Nós sabemos que Deus levou Abraão para o Egito para abençoar. Nós sabemos que o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, desceu ao Egito para ser abençoado lá. E por que agora Deus o fala para Isaque? Não desce ao Egito. Irmão, porque Deus, ele sabe.
Deus, ele sabe, Deus tem o domínio, tem o poder sobre as suas mãos. Porque que para lá foi José, para lá foi Abraão, para lá foi o próprio Jesus, filho de Deus, e agora Deus fala, Isaac, não vá para o Egito, fica nas terras dos filisteus. Resumindo esta parte, o querer de Deus ninguém muda. O querer de Deus ninguém muda. A ordem divina, homem muda a vontade de Deus. Se Deus o mandar você plantar em cima de uma pedra, pastor, eu tenho dito isso. Não precisa você demorar. Que o próprio orvalho vai fazer aquela semente nascer em cima de uma pedra e ficar bonita e dar fruto para mantimento da sua vida. Queridos, observamos na palavra de Deus que agora Deus, o objetivo desta pregação são promessa divina em tempo difícil. Deus está se referindo à igreja no dia de hoje, mas Deus também está dizendo para você o que fez na vida de Isaac. Isaac estava num momento difícil, os filisteus estavam dominando, os filisteus estavam mandando, mas eles não sabiam que aquele que mandava até mesmo nos filisteus era o Senhor do céu, era o Rei dos reis e Senhor do Senhor. Irmãos, quantas pessoas que eu já vi, já me encontrou, pastor Euripe disse, olha, eu vim para uma terra difícil. Você veio para uma terra difícil. Não existe terra difícil. Não existe lugar difícil para o evangelho ser pregado e prosperar. O evangelho ele é pregado e o próprio Deus é quem se encarrega de dar o crescimento na sua palavra, germinar a palavra no coração da pessoa. E a salvação veio por intermédio do Espírito Santo. Eu jamais vou convencer alguém do seu pecado. Jamais eu vou convencer alguém que ele está errado. Mas o Espírito Santo, por intermédio da palavra ministrada, pregada, verdadeiramente vai soar no ouvido, vai bradar no coração e a pessoa vai ver verdadeiramente que esta palavra é verdadeira. Já foi lido como o pastor leu lá na frente. Era uma guerra, irmãos. Água era difícil. Abraão passou a sua vez e deixou, queridos, os poços cavados. Sempre vai haver perseguição atrás e perseguindo aqueles que fizeram ou estão fazendo algo para Deus. Fique sabendo isso. Se você quer pregar um evangelho fácil, eu não sei aonde você deve pregar. Mas um evangelho difícil, você vai pregar ele e Deus vai te dar o sustento. A palavra de Deus está me referindo isso hoje. A palavra de Deus está me dizendo agora que nós temos que fazer missões. Nós temos que fazer a obra de Deus. Mas não vamos se desesperar. Nós não vamos querer fazer sacrifício de tolo. Nós vamos fazer a obra de acordo com Deus está nos dando a graça. De acordo Deus está fazendo através da nossa vida. Se nós quiséssemos alugar um galpão grande e começar com mentira, começar com mágica, começar com enrolação, começar com trambique, era um mês, nós estávamos com 70, 100 membros. Um evangelho que não conduz o céu. Um evangelho que não dá direito à pessoa de salvação. Mas a palavra, ela tem que ser pregada como ela é. Eu tenho um tema aos cultos de ensino, conhecendo a Bíblia como ela é. E a Bíblia, ela tem que ser pregada como ela é. E agora, queridos descendentes de Abraão, receberam a promessa. Mas aí também o inimigo se levantou fortemente dizendo, nós vamos impedir essa promessa.
É a função de Satanás, igreja. É a função de Satanás é impedir, dizer que você não dá conta, dizer que você não presta, dizer que você não vai alcançar o objetivo. É a função de Satanás, turbar os corações e as mentes. Mas, porém, a palavra de Deus diz: se um poço secar aqui, cava outro ali. Significa que Deus não quer ver crente parar. Deus não quer ver crente cantando e dizendo: eu fui derrotado, eu fui vencido pelo meu inimigo. Não. Se o poço for tapado, como foi tapado os poços que Abraão cavou, os filisteus vieram e taparam, mas agora chegou a vez de Isaac, e Deus o lembrou Isaac dizendo: Isaac, eu tenho uma promessa, eu fiz a promessa a seu pai, eu fiz a promessa, e a tua descendência vai ser próspera, vai ser honrada, porque eu sou Deus que usei Abraão na terra e cavou os poços e desfrutou. E tu viu isso? Olha só, promessa divina em tempo difícil. Está em Gênesis 26, 2 a 4, onde lemos. Olha, a primeira promessa: Deus disse, eu serei contigo. Deus usou alguém nessas palavras para você? Deus não mente, pastor. Deus não mente, missionária, pastora. Deus não mente. E a primeira promessa que eu quero deixar para você nesta noite: Deus disse, eu serei contigo. Deus falou para Isaac: eu serei contigo, Isaac. Ai, irmãos, os inimigos, eles gritavam, eles diziam: acabou, Abraão morreu, nós fechamos os poços, essa michuruca por aí, este povinho que diz que é escolhido, eles vão ter que fugir, ou nós mataremos. Mas eles não sabiam que a própria boca de Deus tinha dito: eu serei contigo, Isaac. Aleluia. Segunda promessa: Deus disse, eu abençoarei-te. Aleluia. A primeira: eu serei contigo. A segunda: eu te abençoarei. Aleluia. Irmãos queridos, Deus está dizendo para você: não precisa você ir para Londres, não precisa você ir para Israel, não precisa você ir para o Japão, atrás de bênção. Mas agora, se Deus te levar, vai. Se Deus disse vai, vai, porque Ele vai te dar vitória. Então, queridos, a primeira promessa que quando nós lemos foi: Deus disse, eu serei contigo. A segunda: eu abençoar-te-ei. A terceira: Deus disse, para a tua descendência darei toda esta terra. Aleluia. Ai, irmão, Deus não ia dar só uma garrinha na beira do brejo do açude para Isaac. Deus o disse: eu te darei para ti e a tua descendência, eu te darei esta terra. A boca de Deus o disse. Às vezes, irmãos, nós estamos com a vitória. Deus está dizendo: eis aí a tua bênção, eis aí a tua vitória. Mas nós estamos cegos, nós não estamos vendo, nós não estamos percebendo. Mas a terceira é: Deus o disse, para a tua descendência darei todas, todas estas terras. Aleluia. E agora os filisteus, os nossos inimigos, os inimigos de Isaac, da descendência de Abraão. Agora, queridos, Deus, eu posso contemplar Isaac dizendo: o meu pai me disse várias vezes que ele era abençoado,
e a descendência, a minha descendência, também seria abençoada. Mas, irmão, no meio da luta, no meio da dificuldade, do tempo difícil, olha só, promessa divina em tempo difícil. Ah, queridos, a promessa divina é para a minha vida e para a sua vida. Deus está dizendo: toma posse da promessa, toma posse da vitória, toma posse da bênção, porque é grande a sua vitória. Quarta promessa em tempo difícil. Deus o disse: confirmarei o meu juramento. Aleluia. Irmãos, o Deus o falando, ele cumprirá com a sua palavra. Deus o falando, a boca de Deus o proferindo, ele vai cumprir com o seu juramento. Ele fez o juramento a Abraão e agora está lembrando Isaac. Isaac, tu é descendência de Abraão. Isaac, você é descendência de Abraão e eu vou te dar vitória. Deus disse: confirmarei o meu juramento. Em quarto lugar, promessa. Os inimigos mandando mensagem, dizendo: vamos tapar todos os poços, vamos passar por cima de Isaac. Eu quero ver o Deus o que não tem rosto, o Deus que diz que opera vencer o nosso Deus dos filisteus. Mas Deus o disse isso para ele: eu cumprirei com meu decreto. A quinta promessa no tempo difícil, Deus o disse: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Ai, irmãos, aleluia. Agora Deus o brada e diz: Isaac, eu tenho promessa para ti, e essas promessas vai cumprir. Irmãos queridos, eu quero vos afirmar nesta noite, tem pregador e eu mesmo já preguei dizendo: quem tem promessa de Deus não morre, mas porém se tiver adiante da promessa, adiante da vontade de Deus, se não estiver enquadrado na vontade de Deus, a promessa não cumpre, porque Deus não contradiz a sua palavra. A pessoa vai de qualquer jeito, a pessoa vai de qualquer maneira, não se cumpre a promessa. Mas Deus disse: Isaac, a minha promessa é sobre a tua vida, e eu vou fazer cumprir a minha promessa que fiz o teu pai Abraão. Aleluia. Irmãos, o inimigo disse que você não vai ser abençoado. Baixe sua cabeça diante de Deus e não do inimigo. Quando você se curva diante de Deus, Deus olha para você e diz: o meu filho está confiando, a minha filha está confiando, então eu vou bradar, então eu vou fazer o impossível tomar posse. Do impossível vai tomar posse, o impossível vai tornar possível. Aleluia. Nós temos um Deus que luta por nós, nós temos um Deus que ganha batalha por nós, nós temos um Deus que jamais será vencido pelos nossos inimigos. Dando uma pausa sobre as promessas. Agora os filisteus eram um povo guerreiro, era um povo que tinha gigante, era um povo que tinha homens que tinham habilidade, homens que sabiam manejar uma espada, homens grandes, homens treinados em guerra. Isaac frágil, Isaac pequeno, mas agora Deus lembra ele: eu fiz uma promessa ao seu pai Abraão. Eu fiz uma promessa, Isaac, e eu vou fazer que você seja abençoado. Agora, Isaac, esforce, cava mais poço, cava mais, pois eu tenho água para ti, eu tenho prosperidade para ti, eu tenho vitória para ti. Assim diz a palavra no texto, assim diz a palavra, queridos e amados, onde nós podemos ler no capítulo 26, leia em casa, capítulo 26 de Gênesis. Isaac
na terra dos filisteus. Irmão, quando Deus quer, aleluia, Deus o cria situações para te honrar entre os teus inimigos. Eu tenho certeza que pessoas vão ser honradas, pessoas vão ser impactadas com esta palavra. Alguém está te perseguindo, alguém está dizendo que você é vencido, que você é derrotado. É mentira! Você está em uma terra fértil. Entre os teus inimigos, Deus vai prosperar a tua vida. Entre os teus inimigos, Deus vai te prosperar. É a promessa de Deus. A última promessa, para nós resumir, são 6 promessas. Promessa divina em tempo difícil. Aleluia. Deus o disse: abençoarei muitos através de ti. Deus não disse: eu abençoarei todos. Deus é bem claro. Não tem um estudo o suficiente para trazer um discernimento a doutor, teólogo. Mas eu posso ver uma coisa pela Bíblia. Eu prego a Bíblia. Se a pessoa quiser sentar comigo depois, tirar dúvida, eu estou pronto. Deus disse: abençoarei muitos através de ti. Deus, se eu posso ter o discernimento que Deus o disse para Isaac, eu vou abençoar muitos através da tua vida. Você está aqui hoje porque Deus está dizendo: eu te trouxe ao conhecimento para você abençoar muitos. Pregar, queridos, nós vamos pregar para todos, aquele que passar diante de nós, mas não são todos que vão ser abençoados. Não são todos que vão dar ouvido à mensagem do Evangelho. Não é todos que vão, às vezes, dar ouvido à pregação. Abençoarei muitos através de ti. Queridos, quantas pessoas já foram honradas, quantas pessoas foram abençoadas através da tua vida, através da tua oração, através de você ir até o encontro dessa pessoa. Mas muitos zombam, muitos perseguem, muitos criticam, muitos dizem: isso não é Deus que está usando. Não tem problema. A mensagem é para aqueles que creem. A Bíblia é clara e categórica. Aquele que crê e for batizado será salvo. Será. Precisa crer e ser batizado e será salvo. Aleluia. Também veja aí, abre um parênteses. Aquele que crê e for batizado está salvo. Tem essa introdução? Glória a Deus. Ainda vou pesquisar, mas eu acredito que não tem. Já está salvo, não. Será. Quer dizer, há uma condição. Será. Tem que permanecer, tem que obedecer, tem que viver esta palavra para alcançar a salvação. Mas já tem alguém pregando por aí: salvo uma vez, nunca mais condenação. Mentira! Evangelho falso, evangelho por metade. A salvação não é somente aceitar o Senhor e depois fazer o que quer. Salvação é aceitar e permanecer até o fim. Diz o nosso apóstolo: quando era Saulo, era exaltado, mas quando passou a ser Paulo, agora humilde. Aquele que permanecer até o fim herdará a coroa da vida. Irmãos, há uma condição para nós alcançarmos a salvação. Nós precisamos crer e continuar na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos entender que a salvação, ela requer alguns requisitos. E muitos acham que é só dizer: eu aceitei Jesus, mergulhei dentro d'água. Não é bem assim. Existe o obedecer a Cristo. O que é obedecer a Cristo? É andar nas suas pisadas e nunca mais se desviar dos caminhos ou
fazer o que Ele manda. Aí sim, nós garantimos o nosso troféu, que é a coroa da vida. Então, queridos, nesta noite foi esta mensagem. Promessas nos tempos difíceis. Isaac passou. Eu estou sujeito? Tempo difícil? Sim. Você também. Mas eu quero recapitular aqui dizendo: Deus não vai te abandonar se tu for fiel. Deus não vai te deixar. Aleluia. Eu estarei contigo, Isaac. Eu te abençoarei, Isaac. Eu estarei contigo, Isaac. É o que a Bíblia está dizendo, irmãos. E eu prego o que está na Bíblia. Se a introdução dela está errada, o problema é quem escreveu. Né? É por isso que eu digo que nós temos que ter cuidado. Já tem Bíblia por aí que tiraram o versículo e colocaram só meio e já arrancaram o versículo da Bíblia, em algumas partes da Bíblia. Eu quero que Deus me dê logo uma casa para mim fazer uma prisão e prender a Bíblia. Botar ela dentro do chão, para mim. Que se Jesus não me levar até os 80 anos, com 80 anos vai estar difícil para nós ter uma Bíblia para nós orar no Brasil, para nós ler. Tem países que uma vez no ano, uma pessoa tem a oportunidade de ler o versículo. Pastor Pedro Cerqueira leu o versículo, 2025 não lê mais. A Bíblia é presa. E tem vigilante, polícia, autoridade ali. Ó. Você, Pedro Cerqueira, não leu a Bíblia esse ano. Você tem o direito de ler um versículo. Você já ouviu falar disso? Existe país que a Bíblia está presa. Tem o direito de uma pessoa, como eu, pastor, você, um versículo. Uma vez no ano e jamais. Está entendendo? É desse jeito. É desse jeito. A palavra de Deus vai chegar o dia no Brasil que já tem praça de cidades grandes que é proibido pregar a Bíblia. É proibido fazer culto a ar livre. Mas uma coisa eu digo para os irmãos: vamos ler Bíblia. Vamos guardar a Bíblia no coração. Vamos guardar a Bíblia. Vamos recitar versículo. Vamos guardar o versículo no coração, porque o Senhor Jesus vai te usar no momento certo. Esta palavra para o dia de hoje. 6 promessas divinas para dias difíceis. Jesus Cristo tem vitória. Esta noite, amados, eu quero agradecer a Deus, nesta noite glorificando ao nome de Jesus Cristo.